Olá, meninos. Vamos iniciar aqui a nossa aula de isomeria, tá? Que aí nós vamos chamar aqui de isomeria plana ou constitucional, tá? Mas primeiro vamos saber o que é um isômero, tá? Um isômero vão ser compostos que vão ter substâncias, né? Compostos que têm a mesma fórmula química, mas eles vão diferir por algum motivo, né? Eles vão ter função orgânica diferente, eles vão ter algum tipo de configuração diferente, tá? Então, por exemplo, a fórmula de um determinado composto vai ser 5H8, por exemplo. Mas ele pode estar montado numa seguinte configuração e em outra configuração, que vão fazer eles ficarem diferentes, tá? Então, isso que a gente tem com os isômeros, tá? Então, a gente pode ter, primeiro começando aqui, a gente vai ter aqui. Quando a gente tem compostos diferentes, mas que têm a mesma forma molecular, a gente dá isso o nome de isômeros, tá? E esses isômeros, tá? Se eles forem diferenciáveis pela forma da estrutura plana, a gente vai chamar que isso aí vai ser os isômeros constitucionais, que vai ser os isômeros planos, que é o primeiro que nós vamos ver aqui. Se a gente não conseguir diferir eles pela forma estrutural plana, eles vão ser os isômeros espaciais. Os isômeros espaciais, né, esses isômeros esses isômeros que nós temos, nós vamos chamar eles de estereoisômeros, tá? E a gente pode ter dois casos. A gente pode ter os isômeros geométricos e os isômeros ópticos. Então, a gente tem dois tipos de isomeria espacial. A isomeria geométrica e a isomeria óptica. Isso aqui é quando a gente não consegue enxergar a isomeria no plano, tá? Aí a gente teria que ver ele no espaço, né? Em 3 dimensões, né? A gente conseguiria ver ele nessas duas situações, tá? Então, primeiro nós vamos estudar aqui os isômeros constitucionais, que são os isômeros planos, tá? Então, aqui, a isomeria plana, ela se divide nesses casos aqui, tá? Então, vamos ver aqui. Os isômeros constitucionais e isômeros planos pertencem à mesma classe funcional, tá? Então, vamos começar primeiro aqui vamos começar aqui embaixo, tá? Que eles vão pertencer à mesma classe funcional, tá? Ou seja, a mesma classe funcional. A cadeia é do mesmo tipo? Então, vamos começar aqui, ó. Sim, tá? A diferença está na posição do heteroátomo que pertence à cadeia? Aí vamos ver aqui o caso sim e não. Vamos começar aqui, quer ver? Vamos pegar aqui o primeiro caso aqui. Esse exemplo aqui, ó. C4H10, tá? Nesse caso aqui, C4H10, tá? Você pode ter esse composto e esse composto, tá vendo? Todos dois têm a mesma fórmula, C4, e quando você conta o número de hidrogênios, vai dar C4H10, C4H10. Só que, o composto ele é diferente. Aqui ele é dessa forma, desse formato, aqui desse formato. Bom, gente, o que está sendo diferente aqui? Bom, o que está sendo diferente aqui é a cadeia. Aqui é a cadeia normal, aqui é a cadeia ramificada. Tá vendo? Aqui, ó. Olha o ramozinho dela aqui, ramificada, cadeia normal. Então, aqui a gente fala que esses isômeros, eles vão ser isômeros de cadeia, tá bom? Então, isômero de cadeia, tá? Aí a gente fala que são isômeros de cadeias. Então, isômeros de cadeias, a classe funcional é a mesma, né? Então, eles são aqui hidrocarbonetos, tá vendo? Porém, as cadeias carbônicas são tipos diferentes, ou seja, difere algum tipo dos itens de sua classificação, tá? Agora, vamos ver os isômeros de posição. Olha, é o mesmo composto. Qual que é a fórmula química aqui? C3H8, O, C3H8O. Então, todos os dois têm a mesma fórmula química, tá vendo? Ó. Os dois têm a mesma função, a função orgânica que é álcool. Todos os dois são álcools.
Só que o que está mudando, gente? Está mudando a posição do OH, tá vendo? O OH aqui, ele está aqui no carbono 1. Ele está ligado ao carbono 1. Aqui a posição do OH mudou, ele está ligado ao carbono 2. Então, a posição do grupo funcional mudou do carbono 1 para o carbono 2. Então, a gente fala que isso é uma isomeria de posição. Isso aqui também poderia ser, por exemplo, da insaturação. A insaturação mudar daqui, por exemplo, para um outro tipo de carbono, tá? Então, a diferença nesse caso está na posição de um grupo, tá? Ou de uma insaturação. Dizemos que aqui é a isomeria de posição. Então, por exemplo, se eu mudar a insaturação do carbono 2 para o carbono 4, é uma isomeria de posição também, tá? Aí aqui a gente tem a metameria, tá? A metameria, ela ela vai estar agindo, gente, vai estar acontecendo quando a gente tem, por exemplo, que um heteroátomo, tá? A metameria também é chamada de isomeria de compensação. Então, por exemplo, aqui a gente tem a mesma função orgânica, que é um éter, tá vendo? A gente tem um oxigênio aqui no meio da função. Então, quando se trata da posição de heteroátomo na cadeia carbônica que está variando, eles são chamados por alguns autores de isomeria de compensação, ou metâmeros. Então, aqui, tá vendo que o oxigênio, ele saiu dessa posição e passou para outra posição? Então, isso a gente chama de metameria, tá bom? Agora, vamos para essa daqui, para essa situação, a isomeria de função. Então, aqui a gente tem a mesma situação, a mesma forma, C4H10, OXO, né? A mesma, vocês podem notar que aqui vai ter a mesma fórmula química e aqui também. Aqui, a função presente aqui vai ser um álcool, né? CH3, CH2, CH2OH, e aqui CH3, CH2O, CH2, CH3. Então, aqui a gente vai ter um álcool, e aqui a gente vai ter um éter, tá? Então, a principal diferença está no fato de os isômeros pertencerem a classes funcionais diferentes. Então, eles são chamados de isômeros funcionais ou isômeros de função. Então, aqui a gente vai ter um álcool e um éter, tá? E o último caso aqui é a tautomeria, que quando a gente muda a função de aldeído para enol, tá? Então, aqui, quando a gente tem aldeído, a gente tem, ó, por exemplo, a mesma fórmula química, C2H4O, e aqui vai existir um equilíbrio químico entre essas duas espécies, tá? O que que vai acontecer aqui? Essa isomeria aqui, ela é mais diferentezinha. O que acontece aqui é o seguinte, essa dupla ligação, ela fica trocando de lugar. E esse oxigênio, ele também, né, ela fica trocando, né? Uma hora ela vai para cá e esse oxigênio passa aqui para o OH, tá? Ele vai para cá, o hidrogênio, desculpa, tá? Então, se a dupla ligação ela vir para cá, né, o hidrogênio ele passa a se ligar aqui com o oxigênio. Então, fica trocando essa função, né? Fica trocando essa dupla ligação e a gente fica tendo esses dois compostos, né? Eles ficam se revezando num equilíbrio químico, tá? Então, a gente vai ter um aldeído e um enol. Os dois têm a mesma fórmula química, né? Aí, pela posição aqui da dupla ligação, elas ficam viriando e vai trocando. Aí vai mudando a função. Aqui, no caso, fica atuando como um aldeído, ó, C dupla OH. E aqui como um enol, tá? Então, aí, a tautomeria é quando a gente tem um equilíbrio químico entre um aldeído e um enol, tá? Então, aí a gente tem a tautomeria, tá bom? Então, aqui são os exemplos de isomeria plana, tá? A próxima isomeria é a isomeria já espacial, que é primeiro caso a isomeria geométrica, que a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.